Bem-vindos a mais um vídeo do canal Casa de Amparo Ponto de Luz. Então, eu venho conversar um pouquinho mais, passar um pouco mais dos meus relatos para vocês que têm filhos, uma experiência que eu passei quando criança e eu venho passar para vocês. Eu, quando eu era criança, eu via muitos espíritos e eu costumava a vê-los e eu tinha muito medo, sabe? O medo era muito grande, era enorme. Eu não conseguia lidar com aquela situação que eu estava passando, mas também eu não falava para ninguém. Por causa desses espíritos, eu fazia xixi na cama, às vezes 2, 3, 4 vezes na noite. Eu passava muito frio, né? A minha perna, eu me lembro que eu era bem pequenininha, eu dobrava os meus joelhos até o meu rosto, assim. E assim, eu dormia a noite toda, mal dormia, né? Ninguém sabia. Eu ouvia para mim não falar para ninguém e eu não falava com meus pais. Eu era muito maltratada por causa disso, né? Porque eles achavam que a criança estava fazendo xixi, era porque era relaxada, porque tinha que ir no banheiro. Eles me levavam no médico, eu não tinha nada. E por conta disso, às vezes eu apanhava. Eles colocavam o meu colchão, meus cobertores no sol e falava para todo mundo, mijona. Então eu mijei. Eu fiz xixi na cama até meus 16 anos, tá? Foi bem assim, ruim. Então eu tô passando esse relato porque eu sei que muitas mães têm filhos que fazem xixi na cama e às vezes é bom averiguar, ver o que está acontecendo, se realmente é alguma espiritualidade ou algum probleminha que ele desencadeou, né? Mas o medo, gente, faz isso com a gente. Eu tinha demais medo porque os espíritos, eles tanto levantavam meu cobertor, como eles me pegavam, eles me mordiam, eles me beliscavam, puxavam eu. E eu aparecia roxa, eles me espancavam. Então, assim, o espírito, quando ele já está há muito tempo vagando na Terra, ele tem a força para realmente morrer, para realmente bater, entende? E eu era uma criança que tinha muito medo. Eu era muito assim, eu gostava muito de brincar com as outras crianças, porém eu brincava com as espirituais. Eu gostava porque eu achava que elas eram de verdade, como uma outra criança qualquer. E não tinha ninguém para me falar ou conversar. Os espíritos me passavam que não era para mim falar para ninguém. Então, muitas vezes eu fiquei sozinha, eu tive depressão desde criança, né? E ninguém conseguiu ver isso, né? Então eu peço, mães, vocês que têm filhos, vejam, teve muitos acontecimentos quando eu era criança,
em relação aos espíritos, as coisas que eu via. Minha avó, quando desencarnou, eu via minha avó por debaixo do meu cobertor, eu me apavorei com aquilo, sabe? E eu tanto via quanto ouvia, né? Eu ouvia eles rindo, eu ouvia eles falando. Eu nunca gostei de muito acúmulos de pessoas no mesmo local, assim. Eu falo alto, mas eu fico, parece assim que eu tô num lugar assim onde tô todo mundo louco. Eu escuto muito. Se eu entrar dentro de um ônibus assim público, que tenha muitas pessoas, eu começo a ouvir muitas vozes. Até hoje isso acontece comigo. E eu nunca assim confiei de contar para alguém da família. Até eu tenho tia que é espírita, né, que ela trabalhava com isso, trabalha, mas nunca mesmo. Então assim, eu peço para vocês, mães, vejam o que está acontecendo com seus filhos, porque já desde a infância a espiritualidade já se demonstra. Então, é assim, até um sofrimento para as crianças, porque não entendem, não sabem o que está acontecendo, se realmente aquilo é real ou não é. Muitas crianças até contam, né? Outras já não. Mas esse é um pouquinho do relato que eu tô falando para vocês, que eu passei na infância. E eu vejo muitas mãezinhas vindo no privado e falando para mim que meu filho faz xixi na cama. E eu sempre falo, para que possam ir atrás, saber, conversar com seu filho. Às vezes até pelo desencadeou alguma coisa e essa criança, o psicológico dele mexeu e aí ativou isso daí. Fazer xixi na cama, do nada, ele não fazia, mas começou a fazer. Então, às vezes é psicológico, às vezes é um problema mesmo que a criança tem, mas muitas vezes é espiritual. Muitas vezes. E o psicológico e o espiritual, eles se unem. Tá? Então, de olho nos filhotes, vejam, conversem, porque muitos não falam.